Oi, você tem alguns minutos para mim? O Minutos Corporativos é com o Antônio Valadares, gerente de TI do Hospital Israelita Albert Einstein. O Albert Einstein é um dos principais hospitais da América Latina e foi classificado como o 33º hospital do mundo. Antônio, com sua expertise de mais de 20 anos no setor da saúde, vai nos falar sobre o efeito das transformações digitais na área. Como a evolução da transformação digital e o uso da inteligência artificial muda a relação entre as instituições de saúde? Como é no Einstein? Você sabia que para ter uma transformação digital é preciso ter uma transformação de mindset? Eu sei que você amou, então já deixa o seu curtir e vai compartilhando esse episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode fazer isso agora, clicando em inscrever-se e depois ativando o sininho. Quando você faz isso, você é notificado de todo o papo bom que tem aqui no Minutos Corporativos e não fica de fora. Então é isso. Depois da vinheta, fique comigo e com o Antônio, porque o papo é bom. Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui no Minutos Corporativos FutureCom. Bem-vindo, sinta-se à vontade. Desde já, obrigada também por tudo que você vai dividir conosco. Gente, eu que agradeço por ter me chamado para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, tá? E o assunto pelo qual vocês me chamaram é um assunto bem em voga atualmente, e eu espero poder passar um pouco da forma que eu penso, da forma que o hospital tem trabalhado, e só tenho a agradecer. Antônio, muito modesto, né? Porque assim, 20 anos na área, né, Antônio? Mais de 20 anos na área e agora aí à frente do. Há quanto tempo que você está no Albert Einstein? 21 anos. Então você está praticamente toda a sua carreira aí. Sim, praticamente. Uau! Então, assim, a gente aqui Praticamente. está ávido, né? Nós que estamos aqui no Minutos Corporativos, ávidos por tudo que você vai compartilhar, e realmente o que você disse, né? Saúde, a gente precisa de saúde para nascer, né? Saúde para sobreviver. E nesses tempos, portanto, tudo que vem acontecendo, a gente não pode esquecer, portanto, de todos esses efeitos da transformação digital nessa área. Então, para a gente começar, Antônio, você começar a dividir tudo aqui conosco, quais as principais mudanças que a transformação digital associada à ciência de dados está promovendo na área da saúde? Bem, gente, falar de transformação digital é um assunto assim muito amplo, né? Transformação digital ele não fala só de tecnologia, ele fala só de comportamento, fala de mudança de mindset das pessoas, mudança na forma de trabalho das pessoas, né? É lógico que passa bastante por tecnologia, mas passa muito mais pela mudança da forma de trabalho. E logo, associada a toda essa questão da ciência de dados, de advanced de analytics, isso traz uma agilidade na interpretação, uma agilidade na identificação de problemas que na prática, quando você depende de processos, né, humanos e de pessoas tratando aquelas situações, fica muito mais moroso, né? A produtividade, a inteligência artificial, a ciência de dados associada à transformação digital e tudo isso ligado no processo operacional, no fluxo operacional de empresa, ele traz muita agilidade, né? Eu acho que vale, sim, a gente falar um pouco dessa jornada da transformação digital, né? Ela já vem acontecendo há algum tempo, mas de 2 anos para cá, principalmente em função da pandemia, né, as empresas tiveram que acelerar muito esse processo de transformação, né? A demanda por serviços mais digitais e com maior valor agregado,
Ele fez com que as empresas precisassem mudar rapidamente o mindset das pessoas, né? Mudando para um mindset de agilidade, buscando entregas de maior valor agregado para o cliente final, né? No nosso caso, seja ele paciente, médico, aluno, a gente tem uma vertical de ensino muito grande, né? E, claro, para o colaborador, o funcionário Einstein, né? Buscando sempre maior encantamento, da entrega para esse usuário final, né. Bom, as preocupações com qualidade e experiência do usuário, seja ele paciente, médico, aluno, funcionário, conforme eu comentei, elas são tão latentes dentro do Einstein que nós criamos alguns centros de excelência, de qualidade teste, agilidade, experiência de usuário, a fim de garantirmos um melhor MVP, uma melhor entrega e, consequentemente, fazer com que o usuário final, né, seja ele médico, né, a persona, médico, paciente, aluno, se encante com o que foi entregue, né. Estou falando seja de programas, seja de projetos, seja de novos processos que são remodelados da instituição, né. Transformação digital não está ligada somente, pura e simplesmente à tecnologia, né, está ligado também a processos, a melhores experiências, né. Bom, essa nova realidade do mercado, ela traz para dentro da organização, onde os times trabalham cada vez mais matriciais, né, permitindo quebras de silos, né, e desenvolvendo soluções e caminhos estruturantes para que as soluções deixam de ser setoriais e passam a ser soluções estruturantes, corporativas e reutilizáveis por todos os setores, né. Tá vendo que até agora eu não falei muito de tecnologia, estou falando mais de comportamental, de processo, né, mas eu vou chegar em um pouquinho de tecnologia, tá. Eh, Bom, eu falei assim de quebra de silos, né, vou falar agora aqui um pouco de trabalho colaborativo e construtivo. Antes, não muito tempo atrás, os processos, as empresas eram muito focadas e desenvolvidas em cima do indivíduo, né. Essa nova realidade de trabalho, de transformação digital, de agilidade, ela preza muito um trabalho colaborativo e construtivo, né, onde o indivíduo ele perde um pouco de espaço e o que ganha maior valor é a coletividade, gerando aumento de sinergia e produtividade entre os múltiplos times que trabalham em conjunto, seja eles técnicos ou seja eles da área de negócio. Então, do ponto de vista de tecnologia, falar um pouquinho de tecnologia, né, hã nós aqui do Einstein, a gente tem seguido por uma jornada, lógico que com toda a segurança, segurança de informação, Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso é muito importante, a gente está muito atento a tudo isso, né. Então a gente tem seguido, eh, uma jornada de cloud, né, desde serviços, plataforma, infra as a code, né, lógico que buscando agilidade, né, e não vou nem falar redução de custo, porque às vezes cloud não reduz custo. Se você for ver infra, por exemplo, do ponto de vista de infra, assim, infra por infra não reduz custo, mas se você for ver tudo que está por trás para você disponibilizar uma infra on-premise, um desenvolvimento de um serviço on-premise, que desenvolver internamente um serviço ou um produto, se você utilizar na cloud, se você for ver todo esse contexto, acaba que a cloud gera um custo talvez parecido, né. Então, assim, quando a gente fala em cloud, a gente não pode muito pensar em custo, né, a gente precisa pensar muito em agilidade, em entregar mais rápido, né. Então, assim, jornada grande para cloud, né. Implementação de ferramentas DevOps, no caso DevSecOps, né, com muita segurança, permitindo maior celeridade na construção de pipeline de desenvolvimento, entregas constantes, né, aumento do nível de qualidade nas entregas, o aumento do nível de qualidade, o aumento do nível de exigência das entregas passou a ser de suma importância nas squads de desenvolvimento, né, por isso DevSecOps junto hã com o COE de teste e qualidade, passando a squad a ser medida e acompanhada por métricas de produtividade, né. Bom, na prática, para a instituição, toda essa mudança de comportamento
né? Vamos chamar de soft skills, e toda essa mudança tecnológica, o resultado final para a instituição essa jornada é uma jornada que reflete uma melhora no tratamento do atendimento do cliente final, seja ele paciente, médico, aluno e colaborador, né? Falando um pouco de Advanced Analytics ligado à transformação digital, né? Bom, aqui no Einstein, né, a gente é uma empresa que investe muito em tecnologia, né? Então, assim, a cultura do Advanced Analytics, de inteligência artificial, já está bem enraizada no nosso dia a dia, né? Nós temos alguns exemplos que temos atualmente implementado dentro do fluxo operacional. Por exemplo, eu posso citar otimização no processo de auditoria de contas de fontes pagadoras, né? Antigamente, nós tínhamos um grupo grande de funcionários. A partir do momento que a gente implementou um sistema de inteligência artificial para automatizar o processo de auditoria de contas, assim, maior produtividade, maior assertividade, menor tempo para a liberação das contas, né, para o hospital, né, liberação das contas das fontes pagadoras para o hospital, e tudo isso com o uso de inteligência artificial. Alguns algoritmos, vários algoritmos por trás, né? Identificação de possível piora no estado clínico do paciente, né? Então, assim, inteligência artificial por trás, ligada ao processo de tratamento do paciente, né? Com algoritmos inteligentes acompanhando tudo isso. É um outro exemplo de transformação digital, mais inteligência artificial trabalhando junto. Otimização de salas cirúrgicas, buscando maior produtividade. Há pouco tempo, a gente implantou um novo sistema onde o próprio médico de sua clínica ele pode acessar o nosso sistema de agendamento de cirurgia e rodar, e através de um algoritmo que nós criamos, ele vê a melhor opção de agenda por ele, para aquela cirurgia, né? Ali são levadas em consideração algumas informações, seja tempo daquela cirurgia específica, tempo médio de cirurgia daquele médico para aquele tipo de cirurgia, né? Mas ao final isso traz uma otimização do centro cirúrgico, né? A gente gera menor indisponibilidade, aliás, gera maior disponibilidade de sala para se realizar cirurgias. Na prática, a gente acabou evitando alguns investimentos em novas salas por esses, por esse processo de otimização, né? Bom, outros exemplos, né, indicação de probabilidade de internação de paciente, né, com entrada no PA, são capturados alguns parâmetros, algumas informações, e o algoritmo roda, identifica se aquele determinado paciente tem probabilidade ou não de ser internado. Isso gera otimização na gestão de leitos, né, isso já dispara vários fluxos, né, para médicos e para o setor administrativo, para fazer liberação de leito, limpeza de leito antecipada, né. Agilidade na admissão do paciente e check-in automático através de identificação facial, leitura de pedido médico através de OCR, né? Imagina um médico lá pedindo 30 exames para o paciente, né, com aquela letra, né, que nem sempre é tão boa, né? Às vezes alguns médicos já estão até fazendo impressão é, em documentos, né, em Word, PDF, mas para um atendente digitar tudo isso, demora muito tempo, né? Então a gente está implementando uma solução que o OCR lê essa estrutura, já tem vários deparas estruturados, ele já lança diretamente no pedido do paciente, né, agiliza, né? Mais uma mais uma ação de aumento de produtividade, né, de ganho de escala. Bom, assim, pelos exemplos citados, a gente vê se tem múltiplas mudanças em processos, múltiplas soluções aplicadas e espalhadas pelos diversos setores da instituição, né, trazendo maior segurança para o cliente, maior agilidade no atendimento, maior produtividade para a instituição e, consequentemente, otimização de custos, né? Melhoria nos resultados. Ô, Acho. Antônio, você falou no começo a questão de encantamento, né? Experiências de encantamento. A gente está aqui
Com certeza quem está assistindo, como eu aqui estou, estamos encantados com tudo isso, porque como você começou falando, né, a mudança de pensamento, o mindset, né, já está completamente alinhado com o que vocês oferecem. E aí tudo isso vai de ponta a ponta, né? Então, assim, para quem está, quem é colaborador e paciente, né? Isso E o médico, né? O exatamente. médico e a nossa vertical de ensino também. Exatamente, né? Então, assim, É. vocês já são. Isso a gente sabe, né? O Albert Einstein tem referência, já tem boas práticas demais, né? Assim, ótimas práticas, boas práticas de toda essa transformação digital, que é o que você falou, né? Não aconteceu agora como todo mundo teve que agilizar, vocês já vinham nesse caminho, já ofereciam isso, né? E saber disso tudo, nossa, É. foi uma aula aqui, obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. E Não, aí, realmente, a gente já vinha nessa jornada há 4, 5 anos, né? Mas acelerou muito rapidamente, né? As pessoas mudaram muito a forma de trabalhar e possibilitou toda essa aceleração. muito bem. Você já estava falando de inteligência artificial e a gente vai falar mais um pouquinho com isso. Então, com a evolução da transformação digital e o uso da inteligência artificial, o que vai mudar na relação entre as instituições de saúde? E aí, já aproveito para fazer duas em uma aqui. Outra pergunta que é, entre as instituições e o público atendido, o que muda? Bom, as mudanças elas podem ser enormes, né? Elas podem ser diversas, mas assim nem todos estão no mesmo ponto de transformação digital. Conforme eu falei um pouquinho, a transformação digital é muito menos tecnológica, né? Depende muito menos de tecnologia, depende muito mais de mudança de mindset, né? Então, sim, seja do ponto de vista de mudança comportamental ou do ponto de vista tecnológico, nem todo mundo está no mesmo ponto, né? Mas as empresas, elas podem buscar em conjunto, e é claro, com foco no cliente final, que é o paciente, uma melhor qualidade no atendimento do paciente sem aumento de custo. E às vezes até redução do custo da saúde, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles atualmente da, da saúde, né? Bom, eu posso dar alguns exemplos, né, que já são coisas que a gente tem trabalhado, né? Relação entre prestadores de serviços, né, hospitais e fontes pagadoras, né? Através de inteligência artificial, ah, é possível, por exemplo, agilizar a liberação de contas para pagamentos através de algoritmos, né, conforme eu comentei, né? Esse é um projeto que a gente implementou tem talvez uns 3, 4 anos, né? Falando um pouquinho de Tecnês, como é que ele funciona, esse algoritmo ele avalia a evolução clínica, né, que o médico faz ali diariamente do paciente, a evolução da enfermagem, né, e eventualmente as áreas não lançam todos os itens ou para serem cobrados das fontes pagadoras, ou lançam até por erro algum item a mais, né? Então a gente passa esse algoritmo, né, na evolução médica, na evolução da enfermagem, que são textos, né? E a gente, através da inteligência artificial, a gente lança itens faltantes ou remove itens lançados desnecessariamente, né? Isso agiliza muito o processo de liberação de conta e, consequentemente, para o hospital é bom, né, porque agiliza o processo do fluxo de caixa, né. Um outro exemplo que eu posso comentar também está na relação de fonte pagadores e prestadores, né. É possível, por exemplo, o compartilhamento de resultado de exames entre os diversos prestadores de uma determinada rede credenciada, né? Possibilitando dessa forma uma melhor gestão da saúde do paciente, otimizando custos operacionais da operadora e, através de algoritmos aplicados na base de dados, identificar, por exemplo, doenças previamente e iniciar o tratamento logo no início. Isso, na prática, reduz o custo, né? Porque quanto mais cedo você pega identifica uma possível doença no paciente, você trata mais rapidamente, libera
mais rapidamente o paciente, o desfecho é muito mais positivo, né? Então, através de algoritmos, identificar previamente possíveis problemas, né? Bom, e na relação de paciente e prestadoras, que é a pergunta que você emendou, né? Eu acho que essa relação é paciente, prestadores e médicos, né? Bom, na minha visão e pelo que eu vejo aqui dentro do hospital, cada vez mais o paciente ele se empodera dos seus dados clínicos, né? E ele cada vez mais entende que ele é o dono daquela informação. Ele é o dono do seu prontuário e que ele pode compartilhar suas informações com outros hospitais, compartilhar suas informações com outros médicos, né? E aí vem a transformação digital, vem aí a tecnologia para permitir, né, para facilitar esse compartilhamento entre companhias, né? Claro que tudo ligado, tudo deve estar sido regulamentado pela LGPD, né? Mas do ponto de vista tecnológico, é um caminho que a gente é um caminho de mudança, né, no comportamento das empresas de saúde e o paciente no meio de tudo isso. Ô, Antônio, isso é genial, né? E você acredita que isso assim humaniza mais? Eu acredito, bom, falando pelo hospital, né? Uhum, Não sei se, bom, para as pessoas que já vieram no Einstein, o Einstein, na prática, ele não quer, né, que quando a pessoa chega aqui, que ele tenha ali uma cara de hospital, né? Ele quer uhum. sempre estar humanizando, né? A pessoa tem que entrar aqui dentro, ela tem que se sentir acolhida, né? E a gente trabalha muito para isso, né? E o humanizar, eu acho que quando as operadoras e quando as prestadoras de serviço começam a trabalhar de forma colaborativa, sim, eu acredito que sim, porque o foco passa a ser o paciente, né? A vida do paciente, né? Então, eu acredito que o paciente ele passa a ser tratado de uma maneira mais abrangente, né? Então ele não precisa ficar indo no hospital A, B ou C, ou não deveria ter que ir no hospital A, B ou C, para refazer alguns exames, para refazer procedimentos, né? Você tendo ele ali no centro, né? O tratamento dele pode ser contínuo, pode ser continuado, né? E o desfecho pode ser muito, muito melhor, né? E, e, a, e o encantamento dele pode ser muito melhor, né? E o resultado final pode ser muito, muito melhor, né? E é claro que por trás de tudo isso tem tecnologia, tem transformação digital, tem inteligência artificial, né? Propiciando toda essa integração e conectividade entre os diversos players da área de saúde. Eu te fiz essa pergunta porque enquanto você estava falando, eu sou uma paciente, né? Então eu fiquei imaginando tudo isso e realmente, né? O quanto isso nos Nós temos aqui no celebra. hospital, a gente se preocupa tanto com o paciente que, assim, nossos pacientes eles são de longa data, né? Tem pacientes que vêm aqui, o prontuário eletrônico dele, todo o histórico de procedimentos, de passagem, de admissões aqui que foram feitas no hospital, está tudo no prontuário eletrônico, né? Então, tem gente que nasceu aqui e hoje já está fazendo outros tratamentos, né? E assim, e o médico consegue ver todo o histórico do paciente, né? É muito E importante. assim, isso é uma preocupação que nós temos com o desfecho final, né? Com a qualidade de vida do paciente, né? Com a saúde do paciente, né? Você vir aqui saber que bom, que seu pai já passou aqui por algum momento, que você está com algum problema, né, e que você pode ver que alguma coisa é genética, a gente consegue na prática avaliar tudo isso, né? E eu acho que cada vez mais, quando as empresas, ou falando até um pouco mais, né, quando o governo, né, ele perceber isso,
não estou nem falando mais do privado, né? Já falando do público. Quando o governo perceber isso, ele vai conseguir entender, imagino que entenda, é claro, né? Que ele pode tratar muito melhor a população, né? Porque tem a saúde pública que gera um custo, que tem um custo extremamente alto, né? E a partir do momento que o governo consegue fazer todo esse acompanhamento da saúde do paciente desde o início, né? E aí ele precisa trabalhar com que todos os players, né, que prestam serviço para o SUS, se integrem numa base única, né, que mandem essas informações para essa base única, sejam eles hospitais contratados, hospitais próprios do governo, bande para uma base única e a partir dali trabalhar com toda com aquele com aquela base rica de dados, ele pode dar uma qualidade de vida muito melhor para o paciente, um tratamento melhor e com custo menor, né? Exatamente. Ótimos pontos, assim, maravilhoso esse seu discurso, esse entendimento que já tem, né? Falta agir, falta, de certa forma, iniciar isso, mas ótimo, adorei, muito bom. E aí, há muitas mudanças na forma de trabalhar para os profissionais que atendem diretamente o público? Já se percebe essas mudanças? Olha, sim, tanto os colaboradores Einstein, né, sejam eles enfermeiro, time de back-office, time de atendimento, né, de linha de frente, né, quanto o próprio paciente, né? Além desses exemplos citados aí, né, que eu já comentei de indicador de probabilidade na internação, isso aí, assim, é uma mudança de comportamento muito grande, né? Hoje, na prática, assim, existe um time, né, vou pegar isso como exemplo, né, existe um time que faz a gestão de leitos da instituição. Eles já têm previamente a identificação, o apontamento de que um determinado paciente tem, sei lá, 90% de chance de ser internado, né? Então, isso aí já dispara vários processos internos, né? Conforme eu já comentei. Então, assim, isso já é uma mudança no comportamento, né? Inclusive, até o paciente percebe, né? Porque a gente, bom, imagina que eventualmente não se tenha algum leito disponível no hospital. Com todo esse plano de ação, já faz a mobilização para liberação de leito, né? Eventualmente, o paciente ele já está prestes a sair de alta e você pode eventualmente colocar ele no outro lugar de acolhimento e aí já libera o leito para outro paciente, isso aí já é mudança na forma de trabalho, né? Exemplo do OCR, né, que isso otimiza muito o processo da central de exames, né? Imagina ali você com o paciente na sua frente e o cara digitando e o atendente digitando 30 exames, imagina o tempo enorme disso, né? Imagina a insatisfação do paciente. Não, a ideia é que agora se passe no scanner, leia o que está digitado, o que está escrito, lança automaticamente. E o tempo de atendimento vai ser muito mais rápido, né? Mas eu posso citar outros exemplos, né? A gente está indo para uma linha muito de autoatendimento, né? Bom, nós temos alguns totens de autoatendimento com os quais temos trabalhado fortemente, né? E a forma de trabalho é assim, o paciente chega na unidade, ele dirige-se a um totem, ele identifica através do CPF, né, ou se for um estrangeiro, através do código do passaporte, né, ou ele faz também um reconhecimento facial, é uma nova feature que a gente está lançando em breve, né, vai poder fazer reconhecimento facial, né, então ele faz esse auto-check-in, né, no momento que faz o auto-check-in, já está, imagino que já esteja tudo agendado nos sistemas, né? Ele faz toda a verificação, imprime as etiquetas, né, de identificação do paciente, tem a impressorinha ligada no totem, né? O paciente mesmo cola no pulso dele e ele já direciona para o setor, né? Nesse momento já faz uma chamada lá no consultório médico, já faz essa chamada via SMS ou via chamadas, né? E a secretária, o atendente já está ciente que o paciente já fez o check-in dele, tá? Um outro exemplo que eu posso compartilhar aqui, há pouco tempo a gente começou
com uma nova linha de negócio, né, que é atendimento nos aeroportos, né, por questões da Covid, né. Então, assim, o paciente ele se identifica da mesma forma, né, faz o processo de check-in, ele escolhe o produto, né, a ser que ele vai contratar, no caso é PCR, né, ah, a etiqueta é impressa do mesmo jeito e o paciente já faz o pagamento pelo PINPED ali no próprio totem, né? E aí, assim, da mesma forma, são mandados SMS, já é avisado o time de back-office que o paciente está ali disponível e logo depois ele é chamado para a coleta do exame, né? Tem um outro serviço que é o Einstein Até Você, né, que é um processo de deshospitalização, né? É uma tendência grande também, né, a gente levar o hospital para dentro da casa do paciente, né? Serviços que não precisam ser internados, para que tem que vir no hospital, né? Então, assim, a gente chama de Einstein Até Você, né? Ah, dando alguns exemplos, né, ele otimizou fortemente o trabalho do back-office, né? Antes desse sistema, o back-office ele tinha que preparar todo o processo de, de coleta de exame, de toda a parte burocrática, né? Então hoje tem um tablet, né? Tem um device que o atendente, seja ele o enfermeiro, ele vai com esse device na casa do paciente, né? Aí ele já bipa o paciente, né? Já faz o processo já identifica que foi coletado o exame, né? E nesse momento o que é mais interessante e o que o time que fazia esse processo antes dessa automação, ele voltava com um monte de trabalho para o back-office, né? Então, na hora que ele já bipa o paciente, ele já avisou que o exame foi coletado, automaticamente já são setadas várias informações nos sistemas, né, que já prepara o processo, os próximos processos, né? E em alguns casos de particular, o paciente já paga direto ali no PINPAD, na maquininha, e o recibo já vai automaticamente para o e-mail dele. E, bom, é um processo também que foi super otimizado, né? Nossa, viva, viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Tem mais, né? Assim, bom, assim, bom, tem vários exemplos que eu poderia citar, né? Bom, e por fim, assim, disponibilizamos bom, a ferramenta do agendamento cirúrgico, né? Do agendamento de sala eu comentei, né? Bom, isso acaba que reduziu um pouco do trabalho do time interno, que não precisa mais ficar acompanhando o processo de atendimento de ligação e fazer todo o processo de agendamento de cirurgia, de escolha de sala, né? Porque o próprio médico já faz, a secretária dele também pode fazer, né? Bom, de forma geral, assim, a gente está tentando levar maior agilidade, maior encantamento para o público final e, bom, redução de Estão custos aí. fazendo, com certeza. Otimização de investimento. Já estão gerando tudo isso, com certeza. Antônio, aí tanta coisa dita, o que que ainda a gente pode esperar, né? E com certeza sim tem, né? No Albert Einstein no futuro próximo. Bom, bom, eu vou te responder, mas o que eu quero falar, assim, quem trabalha no Einstein, ele é encantado com essa empresa, né? E quem trabalha aqui dentro, ele procura dar o melhor de si, né? Porque a gente sabe que no fim de tudo isso tem um paciente, né? Tem um aluno, né? Tem um médico, né? Bom, então assim, o Einstein ele preza muito pela qualidade com que trata seus clientes, né? Nós temos uma preocupação extrema com o cliente final, né? Nós queremos sempre que o paciente seja muito bem tratado, que o cliente seja muito bem tratado, que tenha um desfecho muito feliz no seu atendimento, né? E é claro que a tecnologia faz parte de toda essa jornada, faz parte dessa jornada e é uma das formas da gente garantir uma maior humanização, né? Garantir uma satisfação grande do paciente, né? Bom, e por isso a gente tem que estar sempre olhando o futuro, né? Tem que estar sempre olhando o que tem de novo, né? Então, bom, atualmente, bom, vou dar dois exemplos de atividades, né, que a gente tá em busca, né? De novidades que a gente tá em busca. Uma
a utilização de wearables, né, para a gente implementar uma jornada de acompanhamento do paciente deshospitalizado ou eventualmente até hospitalizado, né? Mas a gente está em busca de algum case, né, que gere uma melhor experiência e uma melhor adoção por parte do paciente, né? E consequentemente tragam um melhor resultado, um resultado positivo para o processo hospitalar. Então, assim, utilização de wearables, né? Se for simplificar a utilização de wearables, mas só que quando a gente pensa em transformação digital, não pode ser, bota lá um, um smartphone ou um smartwatch na mão do paciente. Não, precisa ter uma jornada, precisa ter um MVP, precisa gerar um encantamento, né? Não é só tecnologia por tecnologia, né? Então, assim, a gente está procurando uma boa jornada para a gente aplicar um wearable. E um outro ponto que a gente tem fortalecido muito está ligado à mobilidade, né? De forma que o paciente tenha seu prontuário eletrônico e o serviço da instituição na palma da mão. Hoje a gente tem ali o Meu Einstein, né, que é um aplicativo, e a gente quer que ele tenha ali dentro toda a facilidade possível para ele poder interagir com o hospital, né? Seja por questão de agendamento, seja por todo o seu histórico de vacina, seja eventualmente até de um familiar, acompanhar a internação de um ente, né? Então, assim, é o conceito do Einstein na palma da mão, né? Então, eu diria que, bom, de bate-pronto, assim, tem esses dois pontos que eu gostaria de citar. Muito maravilhoso, e muito obrigada já por adiantar isso aqui para gente, né? Somado a tudo que já vem sendo feito e tudo sempre pensando na vida, né? Porque saúde é vida, né? Então, Sim. muito bem. E aí, Antônio, a gente vai chegar aqui para a última pergunta, que ela é super tradicional aqui, ela é o ponto-chave dentro do Minutos Corporativos, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você falaria, Antônio? Nossa, caramba. Bom, eu acho que, bom, eu vou responder, mas assim, primeiro, eu acho que eu já falo, né? Que é com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com os meus filhos, né? Com Deus. Mas eu poderia te responder de várias formas. Assim, poderia falar Steve Jobs, Bill Gates, né? Mas eu acho que eu vou tentar sair né? Porque eu sou de tecnologia, as pessoas esperariam isso, né? Eu vou sair do lugar, tentar sair do lugar comum. Bom, eu acho que eu gostaria de ter conhecido ou conversado com Steve Hawking, né? Aquele cientista, né? Que ele teve ela, né? E é uma pessoa que viveu até os 76 anos, né? E essa doença, ela na verdade, ela não dá um, um grande tempo de vida para o paciente, né? Eu sei porque minha sogra teve ela, né? E ele conseguiu, assim, criar muito do ponto de vista da ciência, né? Ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? E mesmo com o seu problema, ele fez muito pelo mundo da saúde, né? E Isso. na prática, assim, ele conseguiu estimular várias pessoas, pensar fora da caixa e sem perder a simplicidade dele de interiorano lá do interior da Inglaterra, né? Então, assim, acho que menos é mais, acho que simplicidade é tudo e eu acho que eu gostaria de ter conhecido ele. Maravilhoso. Eu também gostaria, sabia? Você já assistiu o filme? Eu estava aqui tentando lembrar. Eu já assisti, eu Esse, assisti. depois a gente coloca aqui para vocês, que é uma sugestão incrível. É o que você estava falando. Então, ele inspirou, né? Assim, fez muito pelo mundo, mas ele inspirou muito o coração das pessoas, Sim, assim, sendo otimista, apesar de tudo
que depois ele estava passando, né? Então, E não é uma situação fácil, né? Realmente não é. exatamente, né? Assim, com certeza você que vivenciou isso também na sua família, a gente sabe, né, dessa doença e o quanto ele inspirou, assim, veio fazer o papel dele nesse mundo de uma maneira muito com louvor, né? Porque realmente Sim. ele conseguiu. Acho que o papo ia ser muito bom entre vocês, a gente podia até ter nomes É, ativos. ia ficar difícil o inglês, né? O inglês britânico, né? Com alguém falando português, né? Ou inglês meio, né? Bom, Bom, não, mas mas a gente ia sair no final. a tecnologia, ou a gente colocava o tradutor aqui, ou com certeza esse papo ia acontecer, ia ser Sim, maravilhoso. E legal. muito obrigada por dividir isso também tão pessoal, né? E fica a dica aqui, que é bem inspirador mesmo, transforma a vida, com certeza. E aí, Antônio, eu nem sei como te agradecer, mas eu vou te agradecer por tudo isso que você dividiu aqui conosco, com esse tempo tão precioso, por essas informações, né, que chegam a ser de utilidade pública, até quando a gente fala de saúde, e aí a gente estende isso para o governo, enfim, todo mundo carece de saúde, né? Todo mundo precisa disso, e você à frente de dos hospitais assim, referência no mundo, né? Podendo dividir isso aqui com a gente, então parabéns pela sua trajetória, por toda a sua didática, né? A tudo que você foi dividindo, você foi dando exemplos que conseguem, assim, não só para quem é da sua área, mas também, assim, como né, um usuário mesmo, né, um paciente conseguindo compreender tudo isso. Então, muitíssimo obrigada. Você que está nos assistindo, com certeza está querendo também falar com o Antônio, está querendo fazer alguma pergunta ou sugestão, fique à vontade, você pode escrever para o minutoscorporativos@informa.com. O endereço está aparecendo aí para você. Fique à vontade que a gente quer te ouvir. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, Antônio. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter podido colaborar um pouquinho com as pessoas, com um pouquinho do meu conhecimento, né? Com um pouquinho do que eu faço aqui dentro do Einstein. E pode ter certeza que a gente faz tudo isso com muito carinho para os pacientes, para os médicos, né? Dá para perceber, né? E não é pouquinho, não, faz muito. E fez aqui com muita humildade, muita gentileza, então muito obrigada. Bem-vindo sempre ao FutureCom e esteja sempre conosco. Muito obrigada. E você que então está aqui, continue no FutureCom, com tudo que a gente tem para você nas redes sociais, no YouTube, em toda a nossa plataforma de negócios. Obrigada sempre e até breve. Tchau, até mais.